Ontem eu postei um vídeo que gerou uma reflexão muito interessante. Depois daquele vídeo, eu tive uma conversa rápida com o Zambrota. Foi uma conversa de poucos minutos, mas uma daquelas conversas que ficam martelando na nossa cabeça por horas. E eu quero dividir essa reflexão com você. E não é uma afirmação científica, não, não é uma previsão do futuro, é apenas uma provocação para que a gente possa pensar, porque às vezes uma boa pergunta vale muito mais do que uma resposta pronta. E pensa comigo, o ser humano passou milhões de anos evoluindo em um ambiente completamente diferente do que vivemos hoje. Fomos moldados pela escassez, pela fome, pela necessidade de caminhar quilômetros para conseguir alimento, pela necessidade de economizar energia para sobreviver. Nosso metabolismo foi construído para isso. Ele é uma máquina absurdamente eficiente em guardar energia, uma máquina eficiente em guardar gordura, uma máquina eficiente em sobreviver. Só que o mundo mudou muito mais rápido do que a nossa biologia conseguiu acompanhar. Hoje nós temos comida em qualquer esquina, aplicativos entregam calorias na nossa porta, passamos horas sentados, dormimos poucos, vivemos estressados. E o resultado está diante dos nossos olhos. Uma epidemia mundial de obesidade. A ciência respondeu criando ferramentas incríveis, semaglutida, tirzepatida, retratutida, moléculas que são capazes de diminuir a fome, aumentar a saciedade e ajudar milhões de pessoas a recuperar a saúde. Isso é extraordinário. Mas foi nesse ponto que surgiu uma pergunta durante aquela conversa. E se estivermos entrando em uma nova fase da evolução humana? Mas calma aí, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, não. Estou apenas refletindo. E se uma sociedade inteira começar a depender cada vez mais de moléculas para controlar algo que antes era regulado pelos próprios hábitos? E se começarmos a terceirizar a nossa biologia? Durante milhões de anos fomos selecionados para sobreviver sem medicamentos. Agora, talvez estejamos caminhando para a realidade onde a parte da população precisa de intervenções farmacológicas contínuas para controlar apetite, glicemia e peso corporal. Será que isso muda a nossa relação com o próprio corpo? Será que estamos criando uma geração que entende mais de canetas aplicadoras do que de alimentação? Será que estamos ensinando as crianças sobre GLP-1 antes de ensiná-las sobre o movimento? Talvez o maior risco não seja a medicação. Talvez o maior risco seja esquecer que ela é uma ferramenta e transformá-la em estilo de vida. Existe um detalhe importante. Até o momento, não existe nenhuma evidência de que esses medicamentos tornem a espécie humana geneticamente mais frágil ou façam a obesidade evoluir biologicamente. A evolução genética acontece em milhares de anos e depende de inúmeros fatores. Mas existe outra evolução acontecendo diante dos nossos olhos. A evolução cultural. Estamos mudando a forma como lidamos com o nosso metabolismo. Estamos trocando comportamento por tecnologia. Estamos trocando prevenção por intervenção. E talvez isso tenha consequências que ainda nem conseguimos imaginar. Eu adoro ciência, acredito profundamente no potencial dessas moléculas para transformar vidas, mas também acredito que nenhuma injeção substitui a educação alimentar. Nenhuma molécula substitui treino e nenhum peptídeo substitui o sono. Nenhuma caneta substitui disciplina. Talvez o verdadeiro objetivo da medicina moderna não seja criar pessoas dependentes de medicamentos. Talvez seja devolver a autonomia para que um dia elas nem precisem mais deles. E eu termino esse vídeo deixando apenas uma pergunta. Será que estamos usando a ciência para recuperar a nossa saúde? Ou estamos começando a entregar para a ciência responsabilidades que sempre foram nossas? Pensa nisso, porque algumas revoluções não começam em laboratórios, começam dentro da nossa própria forma de pensar.